Olá! Hoje o BCTV destaca um tema que impacta milhões de brasileiros: os reajustes dos planos de saúde. Acabou de entrar em vigor um novo aumento. Desde 2020, os preços já subiram mais de 15 pontos acima da inflação. Hoje, cerca de 53 milhões de pessoas dependem desse tipo de atendimento médico em um mercado que, em 2025, faturou mais de 340 bilhões de reais. Enquanto o setor privado cresce, os consumidores se perguntam por que pagam cada vez mais. Para ajudar a esclarecer esse cenário, recebemos hoje Marcos Patulo, advogado e professor especialista em Direito à Saúde e associado do escritório Vilhena Silva Advogados, em São Paulo. Marcos Patulo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos conversar aí sobre um tema tão importante, né, para a população que acaba muitas vezes nem sabendo o que fazer, né? Com tantos Com, cer problemas envolvendo os planos de saúde. com certeza, um tema que afeta o bolso direto, né, do consumidor e que cada vez os planos de saúde mais caros, né? Então é uma questão bastante importante que acaba afetando o dia a dia. Tenho certeza que o custo do plano de saúde ele é bastante relevante no orçamento, né, tanto das famílias quanto das empresas também, né? Então é um tema bastante importante e que tem que ser discutido, embora ele seja um tema técnico. Eu acho que a gente tem bastante assunto para abordar aqui. Eu queria começar perguntando o seguinte: os reajustes dos planos de saúde estão realmente justificados pelos custos do setor ou há excessos das operadoras? Essa é uma pergunta que, assim, ela é complexa. A resposta não é tão simples, né? Porque a gente tem, na verdade, quando a gente fala de plano de saúde, a gente tem diversas realidades, né? Então, se a gente olhar para a questão, por exemplo, dos planos que são individuais e familiares, esse é um setor que ele é regulamentado pela agência, né? Então, a agência tem toda uma metodologia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, né? Ela tem uma metodologia que ela utiliza para apurar um índice que vai ser aplicado, né, para o reajuste desse tipo de contratação. Né? Então, o reajuste desse ano foi lá de 5,11%, que até que é um percentual que eu entendo que é razoável, né? Então, para os planos individuais e familiares, eu acho que existe um mercado que é corretamente regulamentado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem 80% dos consumidores que não estão nesse tipo de plano. Né? Então, a gente tem, né, os planos coletivos, né, que a gente tem que diferenciar entre os planos empresariais, aquele plano, né, que uma empresa contrata tendo como beneficiários os sócios dessa empresa e os empregados dessa empresa, né? E os planos coletivos por adesão, que é aquele plano que a pessoa adere justamente por fazer parte de um determinado órgão de classe que permite ele aderir a esse plano, né? Então, tanto nos planos empresariais quanto nos planos coletivos por adesão, não existe uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar para apuração dos reajustes nesse tipo de contrato. Eu acho que é aí que residem as maiores abusividades. Eu acredito que os consumidores que são afetados, né, por reajustes abusivos, grande parte estão nesses planos coletivos, e daí cada um tem a sua metodologia de apuração, né? Eles acabam apurando o índice de reajuste com base no VCMH, que é a variação dos custos médicos hospitalares. Cada operador ali tem a sua metodologia para apurar esse VCMH, e a gente também tem o reajuste que tem quase a sinistralidade, que é a relação entre a receita e a despesa do plano, né? Então, Certo. tá Espera aí, deu variando. uma travada. Agora Desculpa. voltou. A operadora vai verificar quanto que ela apurou, né, num determinado período versus a despesa que ela teve e calcular o reajuste com base nisso. Isso vai gerar um índice único de reajuste que vai ser aplicado no plano, né? Então, para esse tipo de contratação coletiva, eu acho que existe aí na verdade, uma omissão regulatória importante da agência que deveria fiscalizar e impor uma metodologia mais clara para o cálculo do reajuste, né, dos planos coletivos. Certo. Agora, por que que os reajustes dos planos individuais são limitados pela ANS e os coletivos não têm teto? Doutor, tá me ouvindo? Desculpa, a conexão falhou de novo. Poderia repetir a pergunta? Sim. Doutor Marcos, por que que os reajustes dos planos individuais são limitados pela ANS, mas os coletivos não Uhum. têm teto? Então, acho que essa é uma omissão regulatória importante da agência, né? Não existe hoje na lei dos planos de saúde, né, a determinação de que os planos coletivos tenham um reajuste regulamentado, né? Na verdade, essa determinação ela se refere mais aos planos individuais, e, na verdade, hoje né, a gente tem dois mercados ali com regulamentação diferente, né? Os planos individuais
né, que tem a metodologia própria da agência, a RN, né, 418, desculpa, RN 441 de 2018, né, que a agência estipula uma metodologia e apura os planos, o reajuste dos planos individuais, ao passo que nos planos coletivos não existe esse limite, isso que acaba gerando ali reajustes que nós a gente já viu aqui 70%, 40%, 50%, quer dizer, ajustes muito acima dos que são aplicados para os planos individuais, né? Então, é por isso que gera essa questão dele não ter um teto, né? Na verdade, o que existe é uma metodologia própria da operadora, cada operadora, né, aplicando, apurando o próprio reajuste, e tem um problema de transparência muito forte aí, né? A gente não sabe se a base atuarial que a operadora está utilizando, né, realmente justifica, tem um desequilíbrio ali que justifique o percentual de reajuste que ela está aplicando, né? Esse é um problema que tem parado no judiciário, inclusive nas ações judiciais a gente vê que raramente as operadoras conseguem justificar os índices de reajuste que elas estão aplicando. Agora, doutor Marcos, qual é o impacto prático dessa diferença entre planos individuais e coletivos para o consumidor? Tem bastante impacto, né? Tanto que, assim, hoje a gente tem uma questão interessante, né, na área da saúde suplementar, que os planos individuais eles estão ficando cada vez mais escassos, né? Então, o consumidor que hoje quiser contratar um plano individual, ele não consegue, né? E, ao passo que os planos coletivos, não que seja fácil contratar um coletivo, que também a elegibilidade para esse tipo de contrato também é bastante complicada, mas eles, né, você acaba tendo mais opções de planos coletivos. E por que isso acontece? Porque o regramento dos planos individuais ele é muito mais protetivo para o consumidor do que o regulamento dos planos coletivos. Então, por exemplo, os planos individuais eles têm uma proibição de rescisão unilateral do contrato que os planos coletivos não têm, né? A lei dos planos de saúde, ela estipula que a operadora só pode cancelar um plano individual em caso de inadimplência ou fraude. Né? Nos planos coletivos não existe essa proibição, né? Então, a gente se depara com bastante com consumidores ou com empresas que acabam ali na renovação do contrato se deparando com essa realidade ali da operadora não querer renovar o contrato. Às vezes uma pessoa está em tratamento que acaba ficando ali com a possibilidade de perder o plano, né, por conta de rescisão unilateral do contrato. Inclusive tem bastante jurisprudência nesse sentido, considerando esse tipo de prática abusiva. Né, por conta, né, enfim, deixar um consumidor ali sem poder terminar um tratamento, né, só por desinteresse de continuar com o contrato. Isso é um absurdo. Mas essa situação existe justamente por conta dessa diferenciação entre os planos individuais e coletivos. Né? Nos coletivos, o consumidor está sujeito a esse tipo de rescisão. E nos planos, a outra diferença importante é o que a gente estava mencionando, né, do cálculo do reajuste, né? Do reajuste é bastante controlado e regulamentado nos planos individuais, ao passo que nos planos coletivos, cada operador apura o seu com duvidosa transparência, né? Então, esse é um outro impacto importante, né? Que no longo prazo, isso pode até representar uma cláusula de barreira para esse consumidor continuar no plano, né? Porque o reajuste, ele acaba tendo um efeito bola de neve, né? Você tem ali reajustes que anualmente vão superando os índices de inflação, vão superando os índices da ANS, né? Isso vai gerando, né, um reajuste se sobrepondo ao outro. Isso que a gente só está falando dos reajustes anuais, ainda aquele consumidor que chega nos 59 anos e tem reajuste por faixa etária também bastante elevado, né? Então, às vezes, a gente já pegou casos aqui da mensalidade dobrar ou triplicar assim, de um ano para o outro, e isso bem no momento em que o consumidor está se aposentando, né? Que o consumidor está com uma capacidade de pagamento diminuída, né? Então, é uma situação bastante complicada. Eu ia até perguntar sobre casos mesmo, assim, né, que o senhor possa contar aqui, porque tem umas situações desumanas, né, quase inacreditáveis, né, que a gente ouve, né, que as pessoas estão passando por ter que abandonar um tratamento de câncer, coisas seríssimas, né, pessoas especiais, famílias atípicas que, de repente, de uma hora para outra ficam sem tratamento, sem reembolsos, né, tem muitas situações muito tristes, né. A gente observa bastante também aquela situação que o consumidor ele paga um plano de saúde a vida inteira, né? Aquela pessoa que contratou ali um plano quando estava, né, com uma boa capacidade de pagamento, né? Então a pessoa paga aquele plano de saúde a vida inteira, achando que
quando ele, né, ficar mais velho, poder utilizar aqueles hospitais, às vezes um plano de saúde bom, e quando ele chega ali na idade, né, na aposentadoria, na idade, né, de realmente utilizar o plano, ele não tem mais capacidade de pagar e tem que mudar, eventualmente, para um outro plano, né, mais básico, ou para uma outra operadora que não tem a mesma rede hospitalar, né? Isso é uma situação complicada, né? Porque a pessoa, né, se planeja, né, para poder, né, pagar o plano para utilizar no futuro e acaba, quando vai utilizar, tendo que eventualmente mudar de operadora porque não tem mais condições de pagamento. E realmente o custo do plano de saúde é uma situação bastante complicada hoje, né? Ele afeta bastante o orçamento das pessoas, né? E tem esse efeito que eu estava falando, né? Ano a ano, um reajuste se sobrepondo ao outro acaba gerando um efeito de Deu uma travada. Doutor Marcos, está de volta? Acho que está. Deixa eu perguntar uma coisa. Doutor Marcos, qual é o papel da ANS? Doutor Marcos, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, desculpa, ele tinha travado, mas agora voltou. Qual é o papel da ANS na definição dos reajustes e como é que ela fiscaliza essas operadoras? Então, a ANS é o órgão, né, regulador do mercado, né? Ela que tem competência de fiscalizar o mercado, né? E para os planos individuais é ela que determina o reajuste anual, né? Então, isso está bem estipulado tanto na legislação quanto nas resoluções da própria agência, né? O problema é que os planos individuais, né, que ela estipula os reajustes, são apenas 20% dos contratos. A gente tem ali 80% de consumidores em planos coletivos, que a agência não apura e teria apenas uma competência para fiscalizar esses reajustes. Mas essa fiscalização, né, o que a gente tem visto na prática é que ela é bastante falha. A gente tem, né, na verdade, as operadoras apenas informam os índices de reajustes para a agência, né, e na prática, quem acaba exercendo esse papel ali de olhar no caso a caso se o reajuste é abusivo ou não é o judiciário, quando a pessoa realmente não consegue mais pagar o plano e entra com uma ação para questionar, né, o reajuste, né? Então, eu vejo uma omissão importante da ANS com relação tanto à regulamentação, né, dos planos coletivos quanto à própria fiscalização desses reajustes, né? Fiscalização da metodologia, fiscalização da base atuarial utilizada pela operadora, né? E assim, isso ficou, não sei se você lembra, até na pandemia a gente teve uma discussão bastante importante sobre isso, né? As operadoras aplicando reajustes elevadíssimos e precisou o Congresso intervir para suspender os reajustes que estavam sendo aplicados, né? Então ali ficou escancarado ali uma situação que de fato existe uma omissão importante da agência, né? A agência apenas a posteriori decidiu suspender os reajustes, mas a provocação veio do Congresso, na época, se não me engano, o presidente era Rodrigo Maia, né? Mas assim, a agência tem esse papel de fiscalizar e eu vou além. Eu acho que além de fiscalizar, seria bastante importante, né, editar resoluções para regulamentar mesmo a forma, a metodologia e tentar, né, conter os aplicados nos planos coletivos, realmente a situação. A gente está com um probleminha aí com a internet. Deixa o doutor Marcos. Oi, doutor Marcos. A lei número 9.656 de 1998, ela é suficiente para proteger o consumidor hoje ou ela está desatualizada, na sua opinião? Olha, assim, é uma lei já que, né, faz um tempo que ela foi promulgada, né? É uma lei que eu acho que ela é boa para o consumidor, né? Ela tem ali elementos bastante importantes que defende o consumidor, como, por exemplo, a proibição de rescisão unilateral do contrato, proibição de seleção de risco. Ela define prazos de carência, ela define, por exemplo, prazo de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, né? Tem situações bastante importantes quando a gente fala de proteção do consumidor na lei. Eu não acho que ela é uma lei ruim, não. Eu acho que o grande problema que eu vejo hoje é com relação aos planos coletivos, né? Que a lei ela não trata, na verdade, dos planos coletivos. Eu acho que na época até que ela talvez tenha sido escrita, a realidade do mercado era uma, talvez seria necessário talvez uma atualização para a regulamentação desse grande mercado de planos coletivos que hoje, né, tanto os reajustes quanto as rescisões
ou mesmo a elegibilidade do consumidor para esses planos coletivos, né, a gente percebe que as pessoas têm bastante dificuldade, né, de mobilidade dentro desse mercado, né, de enfrentar esses reajustes abusivos, a rescisão. Eu acho que são pontos, são temas, na verdade, que eu acho que uma atualização da lei seria importante nesse sentido. Então, a lei ela é boa, mas talvez pensar numa atualização voltada para a regulamentação dos planos coletivos seria algo interessante. Por que os planos de saúde sobem mais que a inflação? Então, o mercado de planos de saúde ele é um mercado bastante sui generis, né? Ele tem algumas situações ali que pressionam o preço, que são importantes. Então, por exemplo, as novas tecnologias que são criadas, né? Os novos tratamentos que são aplicados na saúde, ao invés de eles baratearem o serviço, na verdade, eles acabam até encarecendo mais o serviço, né? Isso pressiona o preço, né? São situações complicadas, né? Tem também, por exemplo, a questão de materiais e medicamentos, que muitas vezes tem o preço vinculado ao dólar, né? Então, Uhum. sugere. Opa, a gente está com um probleminha na internet do nosso convidado, vamos aguardar aí o retorno dele. Eu quero perguntar para ele, né, se a justiça tem sido mais favorável ao consumidor ou às operadoras nas decisões, qual é o impacto da judicialização nos custos dos planos de saúde. Então, é um assunto realmente muito interessante, conversa muito legal. Pena que a gente está com esses probleminhas aí na internet. Oi, Nosso... Oi, oi, voltou. Doutor agora Marcos. voltou, desculpa. Novamente aqui a Imagina, internet está variando, o sinal está variando muito aqui, eu não sei por quê. Mas vamos acontece. lá, eu estava comentando da pressão que existe, né, sobre o custo Sim. dos planos coletivos, por isso que eles acabam tendo um preço, né, um reajuste acima da inflação, porque tem muitos elementos que acabam pressionando, né, a inflação médica, e isso é uma situação que acaba tendo que ser recomposta, né? Então, existe uma pressão de preço importante aí. Doutor Marcos, o consumidor, né, que formas o consumidor tem de contestar um reajuste considerado abusivo? Então, qualquer pessoa que sofra um reajuste na mensalidade, que entender que esse reajuste é abusivo, acho que o primeiro passo é tentar buscar informações junto à operadora, verificar por que aquele reajuste foi aplicado, né? Ou mesmo se entender que tem ali uma situação de abusividade, a própria ANS disponibiliza um canal, né, que chama Agora. notificação de intermediação. A agência vai se manifestar, né? Então, na esfera administrativa é isso que ele pode fazer. Agora, qualquer pessoa que se sentir lesada, que tiver uma lesão de direito, ele pode ingressar com uma ação judicial, né? Nessa ação judicial, questionar a base atuarial que a operadora utilizou, né, para o cálculo do reajuste, né? Pedir para que a operadora demonstre a documentação no processo, né? E tentar, né, a revisão judicial desse reajuste. Sempre existe essa possibilidade. Então, fica essas duas orientações. Primeiro, né, buscar na esfera administrativa talvez uma solução amigável da questão, que raramente acontece, mas eu acho que até por uma questão de boa fé seria importante, né? E se isso não resolver, daria para ingressar com uma ação judicial. Qual é o impacto da judicialização nos custos dos planos de saúde? Essa é uma pergunta boa, viu? Porque os números na saúde suplementar eles são muito grandes, né? Assim, a gente está falando de questões né, de bilhões de reais, né? Então, qual que é o impacto efetivo do custo dessa judicialização ali no custo das operadoras? É uma situação que a gente não sabe direito responder, porque assim, eu não tenho direito os números abertos sobre isso. O que eu sei é que alguns dados que saem divulgados pela própria ANS, é que a grande parte dos procedimentos que são judicializados, medicamentos, né, e tratamentos, são tratamentos que já deveriam ser cobertos, né, pelas operadoras, que são considerados abusivos, né? Então, assim, são eventos que são previstos, né? Qualquer atuário que vai fazer a previsão dos custos de uma operadora tem que prever a cobertura desses procedimentos. E assim, aquelas questões mais controversas, aqueles medicamentos excepcionais, medicamentos, né, que eventualmente são medicamentos órfãos, né, questões de custo elevadíssimo, são situação que são exceções, né? Então, assim, eu não acredito muito nesse discurso de que a judicialização que tem pressionado demais o custo na saúde suplementar. Eu acho que existe ali uma questão importante que deve ser vista, só que
eu acho que, de fato, assim, até pelo fato da grande parte dos tratamentos e medicamentos serem medicamentos que já estão, inclusive, previstos no rol da ANS, eu acho que o impacto não deve ser tão significativo quanto as operadoras alegam. Certo. Agora, doutor Marcos, a justiça tem sido mais favorável ao consumidor ou às operadoras, né, nas suas decisões? A maioria das ações judiciais elas são favoráveis aos consumidores ainda, né? Eu acho que nos últimos tempos a gente tem visto um judiciário bastante criterioso, né? Tanto em matéria de deferimento de tratamentos, a gente viu, por exemplo, o STF que estipulou critérios, né, para cobertura de tratamentos que não estão no rol da ANS, né? A gente tem visto o STJ editando uma série de entendimentos repetitivos sobre diversas questões aqui na saúde suplementar. Então, é um judiciário que está bastante criterioso, só que ainda assim a maior parte das ações judiciais tem sido ganhas pelos consumidores. Tá? Talvez não que nem antigamente, né? A gente tinha talvez ali uns 15 anos atrás um judiciário que não fosse tão especializado e que fosse uma matéria, né, bastante nova ali para os juízes lidarem, mas eu acredito que de uns tempos para cá o judiciário tem ficado mais criterioso, né, na análise desses processos, mas ainda assim a maior parte dos tratamentos, medicamentos, cirurgias têm sido deferidas. Na questão de reajustes, tudo gira em torno, né, da capacidade da operadora demonstrar a necessidade efetiva da aplicação, né, do índice de reajuste que está sendo discutido. E a gente tem visto em muitos casos que as operadoras não comprovam, né, a base atuarial que ela utilizou para calcular o reajuste. Agora, o STF, quando definiu o rol da ANS como cobertura mínima, mudou Uhum. de fato a vida dos segurados? Não, o que o STF fez, na verdade, assim, a gente tem uma jurisprudência, né, lá do STJ, que já vinha fixando critérios, né, para o deferimento de tratamentos fora do rol da ANS, e o STF ano passado deu uma decisão importante, né, que estipulou ali uma série de requisitos, mas são requisitos que eu entendo que para você entrar com uma ação judicial para pedir um tratamento, você naturalmente vai ter que cumprir. Então, por exemplo, mostrar que o tratamento, o procedimento ou o material tem registro no Anvisa, que ele tem relação com a doença que está sendo questionada, que ele tem comprovação à luz da medicina baseada em evidências. Talvez um dos requisitos que seja complicado, que eu entendo que o STF fixou, seria ficar ouvindo o NATJUS, que é um núcleo de apoio, né, às decisões do judiciário. Eu acho que isso é um ponto que pode atravancar um pouquinho os processos, mas, tirando isso, eu acho que são requisitos que o consumidor, naturalmente, ao entrar com uma ação judicial, quer dizer, um advogado, quando ele vai analisar o caso, ele já tem que olhar tudo isso, né? Ninguém vai entrar com uma ação judicial pedindo ali um tratamento que é experimental, por exemplo, que não tem comprovação, né? Eu acho que o STF estipulou requisitos para o juiz julgar, mas são questões que a gente já observava para ingressar com a ação judicial e a gente não tem visto, por enquanto, que as decisões têm sido revertidas por conta disso, né? Eu acho que para aquele consumidor que efetivamente precisa do tratamento, né, que é um tratamento que é eficaz para o caso dele, que tem ali uma base científica importante e que de fato não tem substitutivo dentro do rol da ANS para aquela situação que o consumidor está pleiteando, eu acredito que a decisão não vai afetar. Mas, assim, tudo depende ali, né, do caso a caso, né? Agora, doutor Marcos, quais são os procedimentos mais negados pelas operadoras atualmente? Olha, a gente vê muita negativa de medicamentos antineoplásicos, né, medicamentos utilizados para tratamento de câncer, isso ainda é muito negado pelas operadoras. Mas A gente como? tem uma série de questões, às vezes o medicamento até está previsto ali no rol da ANS, mas a ANS dá uma diretriz de utilização, né, quando um determinado tratamento, o medicamento ele é incluído no rol da ANS, a ANS ela faz uma diretriz de utilização, que eles chamam de DUT, né? E às vezes a situação ali clínica do consumidor não se enquadra perfeitamente naquela DUT, entendeu? Daí a operadora nega dizendo que o tratamento não está prescrito de acordo com a diretriz de utilização, quer dizer, eles entendem que não basta o medicamento estar previsto, mas tem que ainda observar a diretriz de utilização, o que é complicado, né? Porque as situações ali de tratamento para o câncer, não só de câncer, mas tratamento de doenças em geral, é difícil você querer categorizar o consumidor e o tratamento dessa forma, né? Então, assim, o tratamento para o câncer é bastante negado, tratamentos cirúrgicos, até cardiológicos, são bastante negados, home care tem bastante negativa também.
Situações ortopédicas tem bastante negativo. Uma situação que a gente tem visto bastante é a utilização daquelas juntas médicas para embasar negativa de cirurgias ortopédicas. Então, acho que esses são os tratamentos mais negados. Agora, o consumidor, ele pode se defender de uma negativa de cobertura sem precisar ir à justiça, ou necessariamente ele tem que ir à justiça? Então, a ANS tem um instrumento que eu acho que é importante, né, que é a NIP, Notificação de Intermediação Preliminar, né, assim, eles têm tido uma boa resolutividade. Eu acho que o consumidor que tiver uma negativa e puder esperar, porque a NIP demora também 10 dias úteis para a operadora responder, então não é todo consumidor que tem 10 dias úteis para esperar uma resposta de uma NIP, né? Mas se o consumidor puder esperar, eu acho que talvez fazer o cadastro dessa NIP, que você faz pelo próprio site da agência, pode ser que resolva o caso do consumidor. A gente mesmo, quando atende aqui clientes, a gente eventualmente recorre a esse canal até antes mesmo de entrar com a ação, quando a gente entende que é uma negativa que pode ser revertida na esfera administrativa. Então, acho que esse é um canal bastante importante. Agora, não havendo a reversão por aí realmente a ação judicial é o meio que a gente recomenda. Doutor Marcos, para quem não sabe, né, de uma forma reduzida, o que significa na prática o rol de procedimentos da ANS? Então, a ANS ela tem uma resolução normativa, né, que ela determina quais são os tratamentos que têm que ser cobertos pelas operadoras, né? Então, a lei dos planos de saúde, ela diz quais são as doenças ali que são cobertas. Na verdade, todas as doenças que estão classificadas ali no CID-10, na Classificação Internacional de Doenças, têm cobertura pelo plano de saúde, né? E a lei dos planos de saúde fala, a operadora é obrigada a cobrir tratamentos ambulatoriais, internação hospitalar, obstetrícia, tudo. A lei determina assim, os serviços que vão ser cobertos. Mas para não ficar assim muito amplo, né? Existe uma resolução normativa que acaba especificando ali quais são os tratamentos. Cirurgia de próstata, cirurgia de próstata robótica ou não, entendeu? Qual tipo de cirurgia que vai ser feita. Então, assim, o medicamento para o câncer, medicamento para o olho, medicamento, assim, e vai dizendo quais são os medicamentos, quais são os tratamentos, quais são as cirurgias, né, que vão ser cobertos. Isso acaba gerando um rol ali de procedimento. A gente chama de rol porque, efetivamente, se você entrar, você vai vendo ali vários procedimentos que estão previstos ali, né? A questão é que esse rol nunca acompanha propriamente qual é a evolução da medicina, né? Então, assim, às vezes um tratamento surge e às vezes não dá nem tempo da agência apreciar, né, se esse tratamento vai ser incluído ou não no rol, né? E daí que surge a questão, se aquele rol, né, se aquela resolução limita a obrigação das operadoras, ou se as operadoras vão ser obrigadas a cobrir somente o que está lá no rol e aquela inovação, aquele tratamento que às vezes pode ser a esperança da cura daquele consumidor não vai ter cobertura. Ou se não, se aquele rol é apenas uma cobertura mínima, e em determinadas situações, sim, a operadora vai ter que cobrir o tratamento que não está previsto no rol, né? E é nesse sentido que o judiciário, né, pela decisão que teve lá do STF na ação direta de inconstitucionalidade, ele fixou os critérios, né? Então, assim, o rol ele é importante, tem que ser observado, mas ele não exclui a possibilidade de se cobrir medicamentos, tratamentos, cirurgias que não estão previstos no rol, desde que esse tratamento que não esteja previsto no rol não tenha sido negado pela ANS, né? Quer dizer, que não tenha sido, por exemplo, avaliado pela ANS, a ANS tenha negado a inclusão dele no rol, e que ele tenha ali uma comprovação. A gente está com... Olá. Acho que voltou agora. Olá. Oi, voltou agora, né? Voltou. Doutor Marcos, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu queria deixar um espaço, né, para o senhor deixar o seu recado que você acha mais importante aí para o nosso espectador. Eu acho assim, a gente está vivendo um momento importante, né? Agora, no meio do ano, muitos consumidores estão recebendo ali os comunicados de reajustes, né? Principalmente nos planos coletivos. Acho que vale o consumidor fazer a reflexão, né, sobre o índice de reajuste que está sendo aplicado no plano dele, né? E olhar se é o caso, eventualmente, de fazer algum tipo de questionamento desse reajuste. A gente sempre recomenda primeiro entrar em contato com a operadora, fazer uma reclamação na agência, se for o caso. Ou se não obtiver a solução, sempre é possível ingressar com ação judicial, né? Eu acho que o custo dos planos de saúde tem pressionado bastante o orçamento das famílias. Eu acho que o consumidor, assim, não tem que desistir do plano, não tem que cancelar o plano, ele tem que, né, lutar para manter esse plano de saúde que ele pagou a vida inteira e buscar ali as soluções para resolver a situação que está pressionando o preço dele, ou que está impedindo ele de continuar
com essa contratação. Acho que é uma situação bastante importante, né? Assim, a gente vive um momento complicado na saúde suplementar, né, sob a ótica, né, do direito do consumidor, mas eu acredito que é possível, sim, existem meios, né, para a gente questionar essa abusividade, para adotar medidas, tanto na questão de negativas quanto de reajustes, para conseguir defender o direito do consumidor. Perfeito. Doutor Marcos Patulo, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aí para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Muito obrigada, foi uma honra aí conversar contigo. Eu que agradeço, a honra foi minha, agradeço o convite, peço desculpas novamente aqui pela conexão, né, por tantas vezes que deu problema, e estou sempre à disposição. Obrigado. Normal, acontece aqui no Rio de Janeiro acontece aí, cada dia acontece num lugar. Tá tudo certo. Obrigada, viu? Obrigado.